Sabe, quando a gente pensa no livro de Jeremias, muitas vezes vem à mente a ideia de juízo, de condenação, né? Mas no meio de tudo isso, existe uma promessa poderosíssima de restauração. Hoje a gente vai mergulhar nessa mensagem de esperança e entender como, mesmo nos momentos mais sombrios, a intenção divina sempre foi a de reconstruir. Vamos começar com essa frase que é basicamente o coração de toda promessa. Com amor eterno te amei. Pensa só na profundidade disso. Não é um amor que depende do que a gente faz ou que acaba. É um amor que resiste à desobediência, ao exílio, e é esse amor que ativamente atrai, que busca a reconciliação. É o alicerce de tudo que vamos explorar. Então, qual vai ser a nossa jornada? Primeiro, vamos entender o cenário de crise. Depois, a gente vai descobrir o que é uma aliança, que é a base de tudo. Daí, vamos ver quem está por trás dessa promessa, qual é o caminho para a renovação e, finalmente, os resultados incríveis que essa restauração traz. Para a gente entender de verdade o peso dessa promessa, primeiro a gente precisa visualizar o cenário. E não era um tempo de paz, não. Era um momento de desespero total para a nação. Olha, a nação de Judá estava no fundo do poço, o cativeiro na Babilônia. É fundamental entender que para eles isso não era só uma derrota militar ou política. Era uma crise de fé, vista como resultado direto de uma aliança quebrada. O exílio era consequência dolorosa de uma desobediência que já vinha de muito tempo. E é exatamente aí, no meio dessa desolação toda, que surge o que os estudiosos chamam de o livro da consolação. Em vez de só reforçar a condenação, Jeremias traz uma mensagem totalmente diferente, quase radical. A história não ia acabar ali no cativeiro. Havia um futuro, uma esperança, uma promessa de voltar para casa. Agora, vamos para a base de tudo isso. A relação entre Deus e o povo no Antigo Testamento é toda construída em cima do conceito de aliança. Entender isso é a chave. Então, o que é exatamente uma aliança bíblica? Pensa menos num contrato de negócios e mais num pacto de casamento, sabe? É um compromisso profundo, de fidelidade. Como a gente vê aqui, ela tem partes bem definidas, tem condições, tem resultados prometidos e, o mais importante, tem garantias baseadas no caráter de quem fez a promessa. Agora, esse slide mostra uma distinção que é fundamental. Do lado esquerdo, a gente tem a aliança condicional, como aquela do Monte Sinai. Ela funciona na lógica do se então. Se o povo obedecer, então vai receber a bênção. Já do lado direito, a gente tem a aliança incondicional. Essa se baseia unicamente na graça de Deus, como a promessa feita a Abraão. O cumprimento dela não depende do que o ser humano faz, mas da fidelidade de Deus. Essa mudança de foco é, uau, revolucionária. E essa ideia de alianças vai se desenvolvendo ao longo da história, sabe? Começa com uma promessa universal, lá com Noé, depois se torna bem específica com Abraão, aí é formalizada como uma lei nacional com Moisés e, finalmente, aponta para um reino eterno com Davi. Uma vai construindo sobre a outra. Certo, mas por que o povo lá no exílio deveria acreditar nessa nova promessa? A resposta está em quem fez a promessa. O foco muda totalmente para o caráter de Deus. A confiança nessa promessa se apoia em 3 pilares. Primeiro, a justiça, que garante que a disciplina do exílio tinha um propósito de correção, não de aniquilação. Depois, a fidelidade, que é a âncora, a certeza de que Deus cumpre o que diz, não importa quanto tempo passe. E por fim, o amor, que é o coração de tudo, um compromisso eterno que move toda a ação divina. E as Escrituras ilustram isso de um jeito brilhante. Deus não é apresentado como uma força distante, mas como um pai que acolhe, um pastor que guia e protege, um resgatador que liberta e um consolador que transforma o choro em alegria. A promessa é garantida pela fidelidade divina, isso a gente já viu. Mas como as pessoas experimentam isso? A renovação não é um processo passivo, existe um caminho, uma parte que cabe ao ser humano. Essa passagem de Jeremias é a chave. A restauração começa com uma busca sincera. Não é um ritual vazio, é um movimento que vem de dentro, do coração. É um convite ao diálogo, a uma busca, a um reencontro verdadeiro. Então, como é esse caminho na prática? Ele se desenrola em 3 passos que estão ligados. Começa com a oração, um diálogo sincero para a gente alinhar o nosso coração ao de Deus. E isso leva ao arrependimento, que não é só se sentir culpado, mas a mudar de direção de verdade.
E por fim, tudo isso floresce na gratidão, a capacidade de enxergar a bondade divina mesmo no meio da dificuldade, trocando a reclamação pelo louvor. Agora, vamos para a parte final para ver como essa restauração se parece na vida real. Quais são os resultados, os frutos dessa promessa quando ela finalmente acontece? O primeiro resultado é uma inversão emocional completa. A promessa não oferece só um consolo, ela transforma. O texto usa imagens bem físicas, bem vibrantes, o pranto se torna alegria, o lamento, que é um peso no corpo, se transforma em dança. A dor do exílio dá lugar à celebração do reencontro. E que imagem poderosa é essa, hein? A alma restaurada é descrita como um jardim regado. Isso simboliza vitalidade, fertilidade, abundância, o fim da sede espiritual. Não é só sobre sobreviver, é sobre florescer. É uma imagem de satisfação e paz plenas. E tem mais, essa restauração é radicalmente inclusiva. O texto não fala de um retorno só para os fortes e capazes. Pelo contrário, faz questão de citar os mais vulneráveis, os cegos, os que não podiam andar, as mulheres grávidas. Numa jornada longa e difícil como essa, essas seriam as pessoas deixadas para trás. Mas a promessa de Deus garante que são justamente elas que estarão na frente, mostrando um cuidado que alcança todo mundo, sem exceção. Essa citação aqui resume tudo de forma brilhante. O cativeiro, a crise, a dificuldade, nada disso é o ponto final. A promessa divina garante que a história não fica parada no sofrimento. Deus vai virar a página. E assim a gente termina com essa reflexão. Essa promessa nasceu num contexto muito antigo, mas os seus princípios de amor, fidelidade e justiça não têm prazo de validade. A pergunta que fica é: o que uma promessa de restauração significa no nosso mundo tão fraturado de hoje? É algo para a gente pensar. Obrigado por acompanhar esta análise.